Olá, eu sou a Ana Carolina e vou apresentar agora meu projeto de iniciação científica intitulado de Influência de diferentes pressões ambientais no comportamento de construção de abrigos das larvas de triplectes. Bom, os riachos florestais eles abrigam uma vasta comunidade biológica e ela pode sofrer constantes mudanças e adaptações, muitas vezes são influenciadas pelas condições a quais essa comunidade está exposta, né? A vegetação ribeirinha, que é a que fica em torno dos riachos, ela pode afetar essa comunidade, visto que muitos desses organismos presentes na comunidade dependem dessa fonte alóctone que vem da serrapilheira para funções básicas, como a alimentação e até mesmo a proteção, que é o caso de muitos invertebrados aquáticos, né? Como, por exemplo, os tricópteros. Eles utilizam materiais vindos dessa matéria orgânica para a construção de abrigos, né? Que promovem a proteção contra predadores e também auxilia nos processos respiratórios das larvas, né? O Triplectes gracilis, em especial, ele é uma espécie de tricóptera que utiliza gravetos, né, presentes no leito do rio, para a construção do seu abrigo. Um abrigo mais resistente que vai promover a camuflagem contra a predação e também vai proteger o corpo dele caso ele seja predado, além de auxiliar nos processos respiratórios, né? Aqui são alguns exemplos de abrigos construídos por tricópteros. Aqui tem alguns da família Lemifilidae, outros de outros gêneros, e o terceiro embaixo, é uma espécie de triplex, né, que utiliza um gravetinho. Aí essa é a abertura do graveto, geralmente é uma caixa portátil com uma abertura lateral e uma abertura no fundo, né. Bom, o triplex ele utiliza esses gravetos ocos, né, como matéria para a construção do seu abrigo, ou também podem perfurar um graveto com o seu aparelho mandibular e confeccionar uma seda para a lateral, né, da abertura ser moldada no seu corpo e o abrigo não se soltar quando ele se movimenta, né. Porém, essa espécie ela também já apresentou hábitos oportunistas, né, que foram descritos por Rosenthal e por Chris Briscoe também em distintos anos. E a partir desse hábito oportunista relatado na literatura é que surgiu estudos como o de Camargo e Pes, que testaram a preferência desse animal, utilizando o próprio abrigo, que é o graveto, e abrigos abandonados de outras espécies de tricópteros, no caso. Com base nisso, esse experimento ele propôs testar, né, esse hábito oportunista do animal, oferecendo a ele diversos materiais orgânicos e inorgânicos e o seu abrigo de preferência para ver se o animal construiria ou não um abrigo com materiais distintos e é, saber se as influências como a predação e a temperatura mudariam o comportamento do animal. Então, no primeiro experimento, seria testado aí, a preferência das larvas entre os materiais disponíveis para a construção de abrigo. Aí seriam, no caso, propostos 6 tratamentos com diferentes materiais, uma concha de gastrópoda, o graveto, que é o tradicional do animal, o sedimento, né, arenoso, e folhas, né? Na segunda fase do experimento 1, seria proporcionado os mesmos materiais, porém separadamente, para ver se o animal ele construiria o abrigo ou não. Na terceira fase, a gente já testaria, no experimento 2, na primeira fase, a gente já testaria aí a influência do predador na escolha da preferência do material para ele construir o seu abrigo ou não. Aí seriam propostos também 6 tratamentos, onde seria colocada a larva retirada do seu abrigo com os materiais ofertados em um aquário dividido com folha de acetato, né? Em um lado o predador e no outro o animal, com os materiais, né? Na segunda fase do experimento seria a mesma divisão, porém a gente optaria apenas um material para a confecção do abrigo, né? E no terceiro experimento será avaliado a influência da temperatura na construção do abrigo, né? O animal seria retirado do abrigo, colocado dentro de um beck com os gravetos, né? E controlando com o termostato, a gente veria aí, de acordo com os gradientes de temperatura, qual seria a influência na construção ou não do abrigo deste animal.
Em decorrência da pandemia, não foi possível, né, fazer aí as atividades propostas no cronograma e aí o resultado ficou comprometido, né? Mas vale ressaltar que é uma espécie que, apesar de ter vários estudos sobre sua alimentação, os estudos sobre o seu comportamento, ecologia comportamental, são escassos. Então é necessário a gente levantar aí vários estudos para a gente entender esse comportamento oportunista que essa espécie apresenta, né? E também enriquecer a literatura sobre a espécie. No mais, eu gostaria de agradecer à FAPES, né, que fomentou aí essa pesquisa, à Universidade Vila Velha pela oportunidade de participar do programa e também ao Laboratório de Ecologia de Insetos Aquáticos e principalmente ao meu orientador, Marcelo da Silva Moretti, né. Me disponibilizo para contato, para qualquer dúvida e até mais. É isso. Obrigada.